Olá meninos, tudo bem? Agora a gente começa um capítulo importantíssimo do cálculo estequiométrico, que é o cálculo com reagente em excesso. Veja, quando você tem um problema com cálculo envolvendo reagente em excesso, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é o seguinte: você não pode pensar em tentar calcular quanto de produto forma no processo se você não tiver certeza de quem são esses dois personagens da questão. Quais personagens você está falando, Ronald? O reagente que está em excesso e também o reagente denominado limitante do processo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, a primeira coisa que você tem que descobrir na própria questão é: tem reagente em excesso? Será que tem? Você vai ter que descobrir isso. Segundo, se tem, quem é o reagente que está em excesso e quem é o limitante do processo? Para tudo isso tem técnicas. Eu vou te ensinar essas técnicas nessa aula. Veja, aqui, o reagente que está em excesso, se ele está em excesso é porque ele está sobrando, então restará certa quantidade dessa substância ao final do processo. Quer dizer que quando a reação acabar, vai sobrar um pouco de reagente. Qual? Esse reagente que está em excesso. O outro reagente que não está em excesso, ele é chamado de limitante. Por que o nome limitante? Porque ele limita o final da reação. Olha aqui, ó. Quando ele se encerra, quer dizer, quando ele acaba, a reação também se encerra, quer dizer, a reação também acaba, né? Então, quando você for resolver uma questão desse assunto, a primeira coisa que você precisa saber: tem reagente em excesso? Sim. Quem é o excesso? Quem é o limitante? Não tente prosseguir a questão se você não souber, você não tiver identificado quem é o excesso e quem é o limitante. Eu vou te ensinar a fazer isso, certo? Para você ter uma noção maior, olha aqui, ó, cálculo com reagente em excesso. Vamos pensar no seguinte processo químico. Ó. Aqui eu tenho um átomo representado por uma bolinha azul e aqui eu tenho dois átomos representados por duas bolinhas douradas. Pensa numa reação química onde uma bolinha azul reage com dois átomos de bolinha dourada, formando essa substância. Poderia ser, por exemplo, água, né? Um mol desse átomo azul, que seria, no caso da água, oxigênio, reage com 2 mols de bolinhas douradas, que seriam átomos de hidrogênio, produzindo 1 mol de moléculas de água, tá? Mas vamos pensar nos átomos, que é para você ter uma noção física, visual disso, né? Imagina a seguinte situação: eu forneço para você a quantidade de bolinhas azuis e bolinhas douradas que eu tenho para misturar e para que a reação aconteça. Está aqui a quantidade, certo? Ou seja, nós temos de bolinhas douradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 bolinhas, 12 bolas douradas. E tenho quantas azuis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 bolinhas azuis, certo? Eu quero saber quantas moléculas se formam com o produto para esse processo que eu estou representando para você aqui. De acordo com a equação balanceada, a gente sabe que uma bolinha azul reage com duas douradas para formar uma molécula de produto, certo? Então dá uma olhada aqui, ó. Vamos imaginar essas combinações. Acompanha comigo na animação, ó. Uma bolinha azul reage com duas douradas, formou um produto. Aqui, mais uma combinação para formar produto. Mais uma combinação para formar produto. Outro produto produzido. Outro produto produzido. Outro produto produzido. Opa! Acabaram as bolinhas douradas. Se as bolinhas douradas acabaram, não tem como formar mais produtos. Logo, eu tenho aqui duas bolinhas azuis que sobraram no processo. As duas bolinhas azuis, nesse caso, representam o reagente que está em excesso. Por que eu sei que está em excesso? Porque quando a reação acabou, sobraram duas bolinhas azuis. E como todas as bolinhas douradas foram consumidas no processo, as bolinhas douradas representavam o reagente limitante da reação. Ora, por que eu posso dizer que as bolinhas douradas representam reagente limitante? Porque a hora que acabou a bolinha dourada, a reação não tem como seguir, não tem mais bolinha dourada para reagir, certo? Então, num cálculo estequiométrico envolvendo reagente em excesso,
a primeira coisa que você precisa entender na questão é, primeiro, se há ou não reagente em excesso. Você vai ter que aprender a reconhecer isso. Segundo, se houver, você tem que identificar quem é o reagente que está em excesso e quem é o reagente limitante. Já te dou uma informação importantíssima agora, nesse momento. É sempre o reagente limitante que você vai usar no cálculo estequiométrico para determinar a quantidade de produtos produzidos na reação que você está analisando, certo? Então, antes de mais nada, identifique o reagente excesso e o reagente limitante do processo, né? Aqui eu tenho um exemplo. Esse exemplo é de uma questão que caiu na segunda fase da Universidade Federal de Uberlândia. É o melhor exemplo que eu conheço para explicar cálculo com reagente em excesso. Então, eu já aproveito, explico o cálculo com reagente em excesso e resolvo uma questão de segunda fase. Olha o enunciado, era simplesinho assim, ó. 4 gramas de hidrogênio reagem com 4 gramas de oxigênio para formar água. Aí ele mencionou o processo, né? Determine a massa máxima de água produzida e a massa em excesso de reagente, beleza? Bom, vamos seguir no nosso procedimento padrão. Segue todo o procedimento que eu te ensinei até agora de cálculo estequiométrico. Primeira coisa que nós precisamos é a reação. Qual é a reação que acontece nesse problema para formar água? Ele está dizendo que hidrogênio reage com oxigênio. Então, peraí, o hidrogênio é o gás hidrogênio H2 gasoso, que reage com oxigênio, que é o gás oxigênio O2 gasoso. Essa reação produz a água, que aqui eu vou colocar água líquida para ser condição padrão, certo? Está balanceado o processo? Olha, vamos ver. Para balancear, eu vou colocar um aqui para água, 2 hidrogênios, um oxigênio, para virar um eu coloco meio mol de O2. Portanto, agora eu tenho a equação balanceada. Então, eu sei que para cada mol de gás hidrogênio, meio mol de gás oxigênio será consumido, produzindo 1 mol de água. Tudo bem? Bom, já tenho a equação balanceada e a proporção em mols. O que eu vou fazer agora? Como a questão só fala em massas, eu vou transformar tudo para massa, certo? Então, 1 mol de hidrogênio, ó, peso atômico do hidrogênio é 1 vezes 2, 2 gramas por mol. Quer dizer que o mol equivale a 2 gramas, que reage com oxigênio. Oxigênio é 16, vezes 2, 32. Então, 32 gramas para cada mol. Como é meio mol, isso aqui vai dar 16 gramas de oxigênio, formando 18 gramas de água. Então, já tenho a proporção em massa da reação, ok? Para o enunciado, o que o enunciado forneceu para a gente de informação? Forneceu a massa de hidrogênio e também a massa de oxigênio. Então, ele falou o seguinte, quando 4 gramas de hidrogênio reagirem com 4 gramas de oxigênio, ele pergunta na letra A, quanto de água será produzida no processo, beleza? Bom, aqui nós temos já tudo montado no cálculo estequiométrico, tal qual o procedimento que eu ensinei para vocês, certo? Só que agora existe uma diferença de todas as questões que nós resolvemos até agora. Veja, nessa questão que ele nos forneceu, ele deu no enunciado da questão a massa de hidrogênio e a massa de oxigênio. Ou seja, essa reação tem 2 reagentes. Do gás hidrogênio, ele forneceu a massa de 4 gramas. E do gás oxigênio, ele forneceu a massa também de 4 gramas. Nunca nas questões anteriores, os enunciados tinham dado as quantidades de todos os reagentes. Então, desconfia, presta atenção. É aqui que você vai desconfiar que o cálculo ou a questão que o examinador fornece para você envolve reagente em excesso. Se o enunciado da questão fornecer a quantidade de todos os reagentes do processo, desconfia, deve haver reagente em excesso, certo? Ronald, como que eu faço para descobrir quem está em excesso e quem é limitante? Agora vem a parte mais importante. Depois de tudo feito do jeitinho que a gente fez aqui, ou seja, todo o esquema armado, todo o processo de resolução armado,
para descobrir quem está em excesso, você tem duas opções. Qual que você faz? A que der conta mais fácil para você agilizar e ganhar tempo. Primeiro, você vai multiplicar cruzado. Como assim multiplicar cruzado? Olha aqui, ó. Eu posso fazer 16 vezes 4 e posso fazer 2 vezes 4. Ora, 2 vezes 4 dá quanto? Dá 8, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 16 vezes 4 vai dar quanto? 64. 64, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Quando você multiplicar cruzado, o maior resultado cai embaixo do reagente que está em excesso, certo? Então, olha só, 2 vezes 4 deu 8, 16 vezes 4 deu 64. Então, agora eu acabei de identificar que o gás hidrogênio é o reagente que está em excesso, certo? Então, a primeira forma de você descobrir quem está em excesso, multiplica cruzado, o maior resultado, identifica o excesso. Segunda forma de você descobrir quem é o reagente em excesso, você vai dividir o de baixo pelo de cima. Como assim, Ronald? Você vai entender agora. Calma lá. Olha aqui, ó. Divide 4 por 16. Cuidado, não é o de cima pelo de baixo, não. É o de baixo pelo de cima, tá? 4 por 16 dá quanto? Dá 1 quarto, né? Divide o de baixo pelo de cima. 4 dividido por 2. Quanto dá 4 dividido por 2? Dá meio. Se você dividir o de baixo pelo de cima, também o maior resultado identifica o reagente em excesso. Como o maior resultado aqui foi meio, meio identifica que o hidrogênio é o reagente que está em excesso. Então, voltando, anota isso que essa informação é importante. Como que eu desconfio que se a questão tem reagente em excesso? Se o enunciado fornecer a quantidade de todos os reagentes. Como é que eu descubro quem está em excesso? Ou você multiplica cruzado, ou você divide de baixo pelo de cima. De um jeito ou de outro, o maior resultado identifica o excesso. Tá bom? Então, olha só. Aqui, eu acabei de descobrir que o reagente em excesso é o gás hidrogênio. A partir do momento que você descobre quem é o reagente que está em excesso, eu te dou um conselho. Identifique esse reagente em excesso. Nesse caso aqui, ó, eu já sei que o gás hidrogênio é o reagente que está em excesso. Então, eu vou identificar ele para eu não dar bobeira e errar a questão. Então, eu sei que o hidrogênio é o reagente em excesso. E se eu sei que o hidrogênio é o reagente em excesso, eu também sei que o oxigênio, o gás oxigênio, é o reagente limitante da reação. Para você calcular a quantidade de produtos produzidos, você só fará cálculos com ou limitante. Nunca se faz contas com reagente que está em excesso. Então, respondendo a letra A dessa questão, o que ele perguntou na letra A? Perguntou a massa máxima de água produzida. Uma outra característica importante, esse termo, quantidade máxima, normalmente vem nas questões que envolvem reagente em excesso. Então, para calcular a quantidade máxima de água produzida, aqui está a minha regra de 3, ó. 16 está para 18, assim como 4 está para x. Portanto, esse x, que representa a quantidade de água produzida, vai ser 4 gramas vezes 18 gramas, dividido por 16 gramas, certo? Aqui eu posso primeiro simplificar a unidade de massa gramas com gramas. Ó, também posso simplificar aqui, ó, 4 por 16, vai dar 4 aqui embaixo, então deu 18 dividido por 4. Quanto dá 18 dividido por 4? 4,5, né? Então aqui, ó, deu 4,5 gramas de água produzida. Então nós já temos a resposta da letra A. Foi produzido 4,5 gramas de água. Tudo bem? Respondendo agora a letra B da questão. Ele quer a massa em excesso de reagente. Quer dizer, eu sei que o hidrogênio está em excesso, não sei? Quanto sobra dele, tá? Para você saber quanto sobra, olha só o que a gente vai fazer, ó. A massa de hidrogênio, H2, em excesso é a massa de gás hidrogênio inicial menos a massa de gás hidrogênio consumida. Vê se você concorda comigo. Quanto sobra de hidrogênio? Ora, o que eu coloquei, 4 gramas, menos o que gastou na questão, menos o que foi consumido na questão. Concorda? Então, a massa
de gás hidrogênio em excesso vai ser, quanto colocou para reagir? 4 gramas. Então, ó, foi colocado 4 gramas inicialmente para reagir, menos o que foi consumido. Como é que você determina a quantidade de hidrogênio consumido? Ué, você vai ter que fazer um outro cálculo estequiométrico. Como assim? Calma lá que você vai entender. Vem na reação comigo, ó. A equação balanceada me conta que 2 gramas de hidrogênio reagem com 16 gramas de oxigênio, certo? Então, vou escrever isso aqui. 2 gramas de gás hidrogênio reagem com 16 gramas de gás oxigênio. Isso aqui veio da proporção da reação. O gás oxigênio é o reagente limitante e dele foram consumidos 4 gramas. Então, se foi consumido 4 gramas de gás oxigênio, se eu colocar aqui um valor que eu estou chamando agora de Y, esse Y vai me dar a massa de hidrogênio consumida, que é o que eu quero descobrir. Logo, calcula esse Y. Você está fazendo um outro cálculo estequiométrico. Portanto, esse valor Y vai dar 4 gramas vezes 2 gramas dividido por 16 gramas, certo? Posso simplificar aqui, ó, unidade de massa, gramas com gramas. 4 vezes 2 dá 8. 8 dividido por 16 deu meio, né? Então, aqui dá meio grama de gás hidrogênio H2 gasoso. O que eu acabei de descobrir? Quanto foi consumido do gás hidrogênio. Portanto, ó, esse valor entra substituindo aqui. Então, a massa de hidrogênio consumida foi de meio grama. A massa do reagente H2 em excesso vai ser 4 gramas menos meio, 3,5 gramas de gás hidrogênio. Tudo bem? Então, para você proceder no cálculo estequiométrico, primeiro, desconfie se a questão te fornece reagente em excesso quando ele dá a massa de todos os reagentes. Descubra quem é excesso, descubra quem é limitante, faça a conta só com o limitante. Tudo bem? Espero que tenha entendido. Aguardo você então agora para resolver as questões desse assunto. Abraço e até mais.